Sem ideias para festa masculina. Hoje eu trouxe uma composição que vai conquistar os seus clientes. A proposta hoje é trazer um instagramável para a festa masculina, levando os balões como protagonista e trazendo aquela essência do verão, de algo mais tropical, festa na piscina. Lógico, utilizando uma paleta de cores incrível e utilizando as linhas da Ação Rock, a linha lisos redondos, a linha Unique, a linha Metallic e também a linha dos balões bolha. Criando uma proposta monocromática, mantendo ali na casa do azul, eu escolhi o azul cobalto, da linha lisos redondos, o azul nave, da linha Unique, e o azul soft, da linha Metallic, que é um lançamento da Balões São Roque. E para agregar a essa paleta, a gente também vai estar incluindo o laranja mandarim, que também faz parte da linha lisos redondos. Agora eu vou passar para vocês todas as polegadas que nós vamos usar de cada cor e ao decorrer você já pode pegar um caderno e uma caneta que eu vou estar passando para você também a quantidade que você vai utilizar para cada parte do arco. No laranja mandarim a gente vai utilizar o 8 polegadas, o 16 e o 3 pés. Já no azul cobalto vou utilizar o 8, 11, 16 polegadas e também o 3 pés. Já o azul nave, da linha Unique, vai ser utilizado o 9, o 11 e o 16. No azul soft, que é o da linha Metallic, eu vou utilizar o 9, o 11 e também o 16. Já da linha bolha, eu vou utilizar as 4 polegadas que a Ação Rock tem, que é o 9, o 18, o 24 e o 36. Porque eu quero trazer bastante volume e profundidade ao nosso arco orgânico. A base do nosso orgânico, todas elas vão ser feitas em guirlanda de duplê. Eu inflei todas as duplas em cores sem a necessidade de um medidor, só medindo a olho nu 1 polegada ali, mais ou menos aproximado. E para a proposta que eu vou fazer para vocês, vai ser preciso de 214 balões para a gente fazer a parte das bases. E agora eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos o preenchimento desse orgânico. E para facilitar, eu sempre deixo separado quantidades pré-definidas que eu uso em cada bloco. Como a gente tem cores separadas, isso facilita na hora da nossa montagem. Cada quantidade que eu vou passar aqui é para um bloco. E isso a gente vai multiplicando a quantidade de cada bloco que tenha numa guirlanda. Por exemplo, no bloco azul, eu utilizo um cluster médio, composto por 4 balões de 9 ou de 8, aqui eu utilizei o balão de 8 polegadas. Um cluster maior, que é composto por um balão de 11 polegadas e mais 3 balões de 8 ou 9 polegadas. Uma dupla com um balão de 16 e um balão de 11. E também um balão 3 pés em dupla, junto com um balão de 16 polegadas. E por que os maiores eu utilizo em dupla? Porque eu tenho mais facilidade no meu gargalo aqui para fazer a aplicação no orgânico. Já nas cores que eu não tiver um balão de 3 pés, eu faço a substituição dele por um cluster maior com 2 balões de 11 polegadas e 2 balões de 16 polegadas. Para ficar mais claro, vou mostrar para vocês como é que a gente faz a construção de cada cluster. Aqui eu vou fazer a construção do cluster médio, que é o menor, onde ele leva 4 balões de 9 ou 8 polegadas. Inflei os meus balões, quase a capacidade máxima. Dei só uma amassada nele porque é costume meu, mas o balão da Ação Rock ele já vem redondo e isso economiza tempo pra gente. E aí eu vou juntar os 2 gargalos, eles estão em tamanhos diferentes. Vou juntar os 2 gargalos o máximo possível, dar 1, 2 voltas, minha dupla já está travada, eu vou só dar um nó sem precisar puxar muito. Da mesma forma eu vou fazer outra dupla, só que com balões um pouco menor. Com as 2 duplas prontas,
Eu vou só juntar e assim eu tenho uma formação do meu cluster. E assim eu vou fazendo os outros, tanto o cluster maior como o de 16 ou somente as duplas de 16 ou 3 pés. Já na parte do acabamento, eu considero essencial a aplicação desses pontinhos, que eu chamo de ponto torcido, que eu utilizo 2 balões de 9 ou de 8. É super prático de fazer. A gente vai utilizar 2 balões, nesse caso de 8. Eu inflei eles quase a capacidade total. Vou murchar, mas que eles fiquem de tamanhos iguais. Não preciso amarrar tão forte, eu preciso desse espaço, porque aqui agora eu vou usar o látex que tem sobrando para distorcer ele. Vou pegar a dupla e com a minha mão aberta nesses 2 primeiros dedos, eu vou fazer uma tesourinha. Com a outra mão eu vou apertar o meu balão e dividir ele meio a meio, mais ou menos, e vou torcer ele travando o balão. Então, de um balão, agora ele se transformou em 2. Da mesma forma, com esse outro lado. Puxei o meu balão, vou dividi-lo, e agora nós temos 2 metades de cada lado, ligadas pelo nó. Agora é só juntar ele, e assim nós temos um acabamento prático, rápido, e que vai fazer total diferença no final do nosso arco orgânico. Na aplicação dos balões bolhas, eu vou fazer 2 variações. Uma é ele simplesmente inflado, liso, porque ele já vem transparente, e outra ele encapsulado, que é quando a gente coloca um balão de látex dentro dele para dar aquele brilho extra. Vou mostrar para vocês como é prático inflar uma bolha da Balões São Roque. Eu preciso só de um compressor frio, porque isso vai me ajudar e eu não vou ter tanto trabalho. E ali com a mão eu vou manuseando para onde o ar deve ir, para que a gente tenha um balão perfeito. Agora eu já tenho um bubble bem redondo e eu vou fazer a amarração dele no próprio gargalo. E para me auxiliar na aplicação do arco orgânico, eu já gosto de prender ele com um balão de látex de 11 polegadas ou 16, dependendo do tamanho do meu bolha. E aqui eu já tenho um ponto de amarração para facilitar na hora da aplicação no arco. Esse que eu inflei para vocês é o bolha de tamanho 24. Ele é excepcionalmente grande. Já vou pegar aqui um 36, um bubble 36, e vou encapsular ele com um balão de látex. Vou inflar logo o meu bolha, deixar ele bem laceado. Agora eu vou inflar o meu látex também para deixar ele bem laceado. E agora eu vou dobrar ele como se eles estivessem da mesma forma que vem na embalagem. Com o meu bubble, eu já dobrei o bico dele aqui na hora que ele começou a desinflar. Vai ser bem fácil de inserir ele dentro do bolha. Deixo só a parte do gargalo do lado de fora. E aí eu vou tirar todo esse ar que tem no meu bolha ainda. Tirei todo o ar do meu bolha. Agora eu vou só inflar a parte do látex. Cheguei no tamanho desejado. Ao invés de eu amarrar só o látex aqui, como esse é um balão de 36, eu vou utilizar um balão de 16 para amarrar só na parte do látex, porque caso eu deseje depois, eu posso reaproveitar esse bubble. Essa amarração não facilita só na hora, ou caso eu queira reaproveitar, mas caso eu veja que ele fique melhor em outra posição, eu posso simplesmente vir aqui, desamarrar os meus balões e trocar a cor que está dentro do bubble. O local já está definido, onde a gente vai fazer o nosso instagramável tropical para uma festa masculina. Agora eu vou mostrar como é que eu faço a fixação das bases nas estruturas. Um grande aliado nessa hora é o 260 ou balão canudo. Eu estou utilizando o transparente, porque aí ele é neutro para qualquer cor. Eu só faço tirar o ar dele
deixar o balão dividido meio a meio, e aí eu dou 2 voltas sobre a estrutura e dou um nó. Eu já tenho um ponto de amarração que não vai correr, por a estrutura ser uma estrutura tubular, e ele tem firmeza para segurar o nosso balão. Minha guirlanda de duplê está em um ponto positivo de porquê o duplê, porque a gente consegue dar um movimento melhor ao nosso orgânico. Agora é só fixar. Sempre escolhendo uma dupla, onde eu vou fixar o meu balão, vou puxar o meu 260 e sempre dou voltas em 2 ou mais balões. Se eu escolher apenas um balão, corre o risco desse balão ficar sobrecarregado e estourar. Nossas bases já estão instaladas e lembrando a vocês que nós utilizamos 214 balões 9 ou 8 polegadas para produzir essas bases e para o preenchimento, seguindo todo aquele raciocínio que eu passei para vocês, utilizando um cluster médio, um cluster de 11, uma dupla de 16 e um balão 36 para cada bloco, nós vamos utilizar no preenchimento 300 balões 8 ou 9 polegadas, 100 balões de 11 polegadas, 40 balões de 16 polegadas e 6 balões 3 pés. E isso você vai fazer um jogo de divisão para cada paleta, dependendo da cor que você deseja utilizar mais ou menos. Já os bubbles, eu estou utilizando aqui uma média de 5 unidades do Bubble 18, do 24 e do 36. Já o Bubble de 9 eu estou utilizando 6 a 8 unidades. Vale lembrar que a quantidade que eu passei para vocês é para esses 3 preenchimentos dessas 3 guirlandas orgânicas. E, por se tratar de uma decoração externa, eu sempre recomendo levar um pouco de balões a mais. Particularmente eu uso 30% uma margem a mais, para caso você precise utilizar um pouco mais de balão, dar um toque extra, você já vai ter o balão ali pronto com você. Bora lá, dar vida ao nosso orgânico. Vou começar o preenchimento das guirlandas. E aí uma dica que eu dou é sempre começar de cima para baixo, porque aí depois você não vai ter dificuldade de transitar sobre os arcos. Gosto também de começar sempre com os balões maiores, porque aí o espaço já vai sendo preenchido de forma prática e você já consegue ter um visual melhor de como vai ficar o orgânico. Para fazer a aplicação de cada dupla ou cluster, eu vou estar utilizando o próprio gargalo da nossa dupla ou do cluster, mas se você tiver um pouco de dificuldade, pode utilizar também o 260. Eu particularmente uso sempre o gargalo, porque isso já me economiza, e o balão da São Roque, ele me possibilita estar trabalhando dessa forma. Na aplicação, eu vou com o próprio gargalo, vou fazer a amarração no nylon que está na guirlanda, como se eu estivesse amarrando um balão unitário de cada vez. E depois eu posso posicionar a dupla ou cluster na posição que mais me agrada. Preenchi o meu primeiro bloco, agora eu vou preencher todos os outros blocos com aquela proporção que eu já passei para você, e ao final é que eu vou ver se necessita de algum preenchimento a mais, algum detalhe a mais. Nosso orgânico está quase concluído, já fiz o preenchimento com aquela quantidade da base que eu passei para vocês. Agora eu vou fazer a aplicação do nosso balão bolha, esse é o encapsulado e o liso. Como vocês podem ver, eu já inseri alguns que são os 3 pés já no próprio preenchimento e isso ajuda bastante. Agora eu vou só incluir os 24, 18 e o 9 polegadas. Agora eu vou fazer a aplicação do acabamento, que é onde precisa realmente de uma atenção para não mostrar a mecânica do arco, e também a inclusão das bolhas de 9 polegadas. Acabamento do nosso ponto, para fazer a fixação dele no arco, da mesma forma eu utilizo o gargalo do cluster ou da dupla que já está inserida no nosso arco. Simples e prático. Puxei o meu gargalo lá no cluster, 2, 3 voltas no ponto,
Nossa composição orgânica para uma festa tropical masculina ficou pronto e vocês podem conferir todos os detalhes. Eu gostaria também de enfatizar a importância de cada elemento. Como vocês podem ver, a gente aplicou muito balão bolha, tanto encapsulado como liso. E eles, para uma decoração externa, em locais abertos, ele é uma aposta certa para pontos de iluminação. Como é uma proposta tropical masculina, eu quis trazer o laranja mandarim para dar aquela leveza, aquela sensação de verão. Eu espero que vocês tenham gostado, mas você também pode fazer a substituição do laranja pelo verde eucalipto ou pelo amarelo citrino, também vai ficar uma paleta excepcional. Eu trouxe essa proposta de instagramável para uma festa tropical masculina e decidi que a minha folhagem seria utilizada apenas a do local, a de fundo. Isso vai me render ótimas fotos. Mas, caso você deseje, esse cenário ele pode ser facilmente transferido para o cenário principal do bolo, onde você pode apostar na inclusão de elementos como folhas tropicais, como frutas, algo que remeta ao tema que você deseja. Curtiu essa composição para a festa masculina? Corre na sua loja preferida de balões e adquire a linha completa da Balões São Roque para fazer parte da sua composição. E se você gostou desse tutorial, curte esse vídeo, me conta aqui nos comentários qual a parte que você mais gostou e segue o nosso canal para mais tutoriais como esse.